Shalom, povo de Deus. A palavra do Senhor diz para nós em Mateus, no capítulo 13, do verso 3 ao 9. Jesus falou: enquanto o semeador saiu a semear, lançava a semente, parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Ela brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram, mas sufocaram as plantas. Outra parte caiu em boa terra, deu uma boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola que Jesus contou fala de 4 tipos de solos, aonde a semente era a mesma. Todas as sementes aqui fecundaram, todas as sementes nasceram. Uma foi lançada na beira do caminho, foi a única que não nasceu, porque antes dela nascer, as aves vieram e comeram aquela semente. Essa primeira parte da semente aqui fala para nós daquelas aonde a palavra ainda não germinou, onde a palavra ainda não alcançou os corações. Mas o interessante são os 3 solos seguintes, que fala, primeiro do solo que tinha muitas pedras. A semente nasceu, ficou bonitinha, mas logo ela morreu porque não tinha raiz. A Bíblia está aqui nos chamando a atenção para muitas pessoas que a semente brotou, germinou no coração, mas que não se aprofundaram, não criaram raiz na palavra, no evangelho, e logo que o sol veio, elas secaram e morreram. Hoje nós temos visto muitos cristãos que estão como essa semente aqui, a mesma semente que brotou também no espinho, mas quando ela foi crescendo, os espinhos sufocaram e ela morreu. Tem muita gente que quando veio essa crise, essa pandemia, estavam bonitinhas antes, porque estavam vindo na igreja, ouvindo a palavra, cumprimentando um ao outro, participando dos kit crentes e tantas outras coisas, né? Mas agora tem um sol forte queimando lá fora, agora tem espinhos, e muitos estão morrendo espiritualmente. Muitos não estão conseguindo ouvir a palavra de Deus, não estão conseguindo orar, não estão conseguindo acreditar, crer em Deus. Estão como essa semente, nasceu, ficou bonitinha, mas não tinha uma firmeza, não tinha uma profundidade, não sabia se desviar das coisas. Eu vi uma frase esses dias que me chamou muita atenção. Essa frase falava o seguinte, que muitos cristãos aprenderam a viver na igreja, mas não a viver na palavra. Por isso que agora estão morrendo, perecendo, voltando atrás, as práticas antigas estão fracas. Eu vou falar uma coisa para você, não use a pandemia, não use o coronavírus, não use todas as coisas que estão aí fora para justificar o motivo da sua fé estar morrendo. Não faça isso. A fé, ela morre no coração de quem está raso. A fé morre no coração daqueles que dão lugar para os espinhos ao invés do Espírito Santo. Então eu quero deixar essa palavra para você. A semente que brotou e germinou na terra boa, ela frutificou. A terra tem que ser boa, a terra tem que estar pronta, a terra somos nós precisamos estar preparados, para que nesses dias, mesmo às vezes afastados, distanciados, nós possamos estar firmes, produzindo, frutificando, florescendo e não morrendo. A Bíblia também nos conta a história das 2 casas, uma que era na areia, outra que era na rocha. Em ambas vieram os ventos, em ambas veio as tempestades, e a única que caiu foi a que não tinha alicerce. Note que a diferença não está na força do vento. Para ambas o vento foi igual, a tempestade foi igual. A diferença da que ficou em pé e a que caiu está exatamente no alicerce. Então, querido, preocupe-se nesses dias em manter firme a sua fé, viva a sua fé. Tem muitas pessoas que estão prosperando, estão felizes, mas estão deixando morrer dentro do seu coração a semente, a palavra. Então eu queria deixar essa palavrinha para você
se renovar nesses dias, para você pedir perdão ao Espírito Santo. Às vezes você tem dito, eu não tenho aparecido muito por causa dessa crise. Não é por causa da crise, não é por causa da dificuldade, é por causa da rasura das raízes. Firma sua raiz. Você não precisa estar firme no homem, você tem que estar firme no Senhor. E o Senhor não mudou, e Ele continua dizendo: estou sobre a terra procurando os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Shalom Adonai, fique na paz do Senhor.